Glória a Deus, a presença do Senhor é poderosa, é renovadora, é restauradora, e quando nós adoramos, a nossa adoração constrói a atmosfera para que o trono de Deus venha e se estabeleça, e quando o trono dele vem, a glória dele vem, a santidade dele se manifesta, e nós somos santificados, renovados, tocados por sua presença, como já aconteceu nesta noite. Bom, como os irmãos já estão informados, nós essa noite estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Aqui estão os elementos, o cálice, o suco de uva, como a Bíblia chama, o sangue das uvas, né? E aqui temos o pão, esses dois elementos emblemáticos que proclamam a nossa redenção. E antes de nós participarmos dessa mesa tremenda, sobrenatural, essa mesa de comunhão, vamos meditar um pouquinho sobre o significado da mesa e da ceia do Senhor. Na sua casa, onde você está, pegue a sua Bíblia agora e abra comigo no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, o médico amado, como gostava de se expressar o apóstolo Paulo ao referir-se a Lucas, capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 14. Vou esperar você encontrar na sua casa, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 14. Diz-nos assim a palavra de Deus: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que eu nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Até o versículo 20. Nós estamos aqui no último Seder de Pessa, ou seja, a última ceia, o último jantar de Páscoa que Jesus está tendo com os seus discípulos. A Páscoa é uma festa marcante na história do povo judeu, do povo de Israel, porque foi em uma noite de Páscoa que eles foram libertos dos grilhões da escravidão egípcia e passaram a ser um povo liberto. E é exatamente nesse contexto dessa última Páscoa de Jesus com os discípulos que ele vai tomar dois elementos de tantos elementos que estavam naquela mesa, e ele vai dar início agora ao Novo Testamento, ou seja, a nova aliança baseada no sangue de Cristo. Essa noite nós não queremos falar sobre a Páscoa, nós queremos falar sobre a ceia do Senhor. É conhecida como a Eucaristia, ações de graças, a mesa do Senhor, na linguagem judaica, Seudat Ha-Adon, ou a ceia do Senhor. E eu queria meditar com você sobre três palavras básicas
na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, 3 palavras que descortinam o nosso entendimento para entender o significado espiritual e profundo da ceia do Senhor. A primeira delas é comunhão, a segunda delas é gratidão e a terceira delas é redenção. Onde é que eu encontro comunhão aqui, pastor? No versículo 14. Versículo 14 diz: chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Todas as vezes que você encontra a palavra mesa na Bíblia, isso subtende refeição, comer juntos. A Bíblia valoriza muito a mesa. É por isso que o célebre Salmo 23, quando o salmista muda a figura do pastor e da ovelha para o anfitrião e o hóspede divino, o anfitrião divino e o seu hóspede, ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge meu cálice, enche meu cálice, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então, mesa na Bíblia sempre fala de comunhão. É por isso que Jesus vai estabelecer a ceia do Senhor em uma mesa. Essa ceia que é profética, que você vai encontrar ela embrionariamente, né? Você vai encontrar lampejo dessa realidade já lá no capítulo 14 de Gênesis, quando Abraão vem de uma guerra e de repente Melquisedeque sai de encontro a Abraão, e a Bíblia diz que Melquisedeque trazia pão e vinho para Abraão, para fazer uma refeição pactual, uma refeição de santificação, um kiddush. Ali já estava sendo profetizada a realidade da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. E é isso que nós encontramos aqui. Nós entendemos que a ceia do Senhor é uma ceia de comunhão. Mesa fala de comunhão. É por isso que a ceia do Senhor, no tempo da igreja primitiva, ela era celebrada com frequência nas casas. E sempre que se retratava a ceia do Senhor, a Bíblia diz em Atos 2, a partir de 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é um dos fundamentos da igreja primitiva, na comunhão, nas orações, e a Bíblia diz no partir do pão. Então, partir do pão está falando exatamente da ceia do Senhor. E juntamente com o partir do pão, tem a comunhão. Partir do pão e comunhão. Por isso que a ceia é chamada também ceia de comunhão. Comunhão é a palavra grega, quer dizer koinonia, quer dizer ter tudo em comum, está tudo misturado. Compreender a ceia é entender que nós precisamos ter comunhão com Cristo. Jesus falou desse nível profundo de comunhão, de ter a vida misturada com a vida dele, quando ele, em João capítulo 6, ele disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida em si mesmo. Por quê? A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. O que é que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer aquele que se alimenta de mim, no sentido daquele que tem comunhão comigo, que se envolve com a minha vida, aquele que mistura a vida dele com a minha vida, tem vida em si próprio. Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. E não há maneira mais sobrenatural de se envolver nessa comunhão com Cristo do que estudar a palavra, orar e também participar aqui desse memorial do pão e do vinho, que quando fazemos isso, espiritualmente nós estamos internalizando a vida de Cristo em nós. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz: o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice de bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Eu pergunto a você, você tem tido comunhão com Cristo? Existe um discípulo na Bíblia que era chamado discípulo do apóstolo amado, o apóstolo João.
Era conhecido como o apóstolo do amor. Antes de ele se tornar o apóstolo do amor, ele era chamado filho do trovão. Um dia ele disse, Jesus ia entrar numa cidade lá, e os samaritanos, que eram inimigos judeus, não aceitaram. E João disse, Senhor, vamos fazer como Elias, pedir fogo do céu que desça e consuma todo mundo. Porque ele não tinha entendido ainda o que é misturar a vida dele com a vida de Cristo. Mas esse discípulo, na última ceia, na última Páscoa, onde a ceia é instituída, lá no capítulo 13 de João, que é um texto que fala da ceia do Senhor, a Bíblia diz que ele se aproximou tanto de Jesus, a Bíblia diz que ele estava aconchegado perto de Jesus, e ele deitou sua cabeça, o seu ouvido no peito de Jesus, e ele se envolve num nível de comunhão tão profundo com Cristo, que depois ele se torna o discípulo do amor. E aí, quando ele vai escrever 1 João, sua primeira carta, capítulo 1, os versículos 2, 3 e 4, ele diz: o que temos visto, o que temos ouvido, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram. Ele diz com respeito ao verbo da vida, ele diz: o que temos visto, ouvido, que os nossos olhos contemplaram, as nossas mãos tocaram, isso vos anunciamos da palavra da verdade. E lá no final do versículo, ele diz: e nós dizemos isso para que vocês tenham comunhão conosco, que a nossa comunhão é com Jesus e com o Pai, é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O filho do trovão, depois que se envolveu em um nível profundo de comunhão com Jesus, ele sabia o que era ter uma visão espiritual de Cristo, ouvir espiritualmente a voz dele, contemplá-lo, visualizá-lo, estar encantado com a presença dele em adoração e tocar, não somente fisicamente, mas espiritualmente em Cristo. Então, a primeira palavra que aponta, que a ceia do Senhor aponta para essa realidade, é a realidade da comunhão. Veja que no versículo 15, depois do versículo 14, versículo 15, o texto diz: disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus está prestes a ir para o Calvário, mas antes de ir para o Calvário, ele queria sentar na mesa com os discípulos. Ele sentou na mesa com os discípulos e eles comeram e beberam juntos, porque eles estavam misturando a vida deles com a vida de Jesus. É por isso que quando a Bíblia diz no versículo 19 que ele, quando toma o pão, ele parte o pão, ele oferece, e ele diz: isso é o meu corpo que é partido por vós. Ele está dizendo isso aqui memorativamente, representa o meu corpo. Se alimentem de mim, se envolvam comigo, se misturem com a minha vida. A ceia do Senhor é, antes de qualquer coisa, uma mesa de comunhão, porque Deus deseja que nós tenhamos comunhão com Ele, e tendo comunhão com Ele, nós teremos comunhão uns com os outros. Então, comunhão é estar misturado com Deus, e está misturado uns com os outros. Primeira coisa que nós aprendemos, que a ceia do Senhor é uma mesa de comunhão. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O cálice de bênção é a comunhão do sangue de Cristo. Quem tem comunhão com Cristo não pode ter comunhão com os demônios. Quem tem comunhão com Cristo não pode estar em comunhão com o pecado. Quando eu me aproximo do pão e do vinho, eu estou me identificando com o sacrifício de Jesus. É por isso que Paulo, ele diz que o sacrifício oferecido no altar do ídolo é uma associação com o ídolo. E essa associação com isso significa envolver-se espiritualmente em uma comunhão infernal com o que está por trás do ídolo, que é o demônio. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai falar sobre isso, e ele vai dizer que eu não posso sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Eu não posso participar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. E ele continua dizendo que aquele que sacrifica no altar, e como do sacrifício do altar, se identifica com o altar. Veja, deixa eu ler para você 1 Coríntios capítulo 10, que Paulo diz:
lhes digo que as coisas que eles sacrificam a demônios, que as sacrifiquem não a Deus. Eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Mas no versículo 18 ele diz: considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aquele que se alimenta dos sacrifícios são participantes do altar? Quando você participa do pão e do vinho, você está participando do altar de adoração a Cristo. Você está se associando com Ele ao envolvimento de você com Cristo. Agora, ninguém tem comunhão com Cristo se não tiver comunhão com os irmãos. É por isso que Paulo é muito sério em 1 Coríntios 11, quando ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Só pode participar da mesa de comunhão quem realmente está em comunhão com Ele. E quem está em comunhão com Ele é porque também está em comunhão com os irmãos. Porque a comunhão, ela é vertical, ela é de mim para Deus. Mas a comunhão, ela é horizontal, ela é de mim para os meus irmãos. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. A primeira realidade da mesa do Senhor é a realidade da comunhão. E a segunda realidade, pastor, nesse texto, é que a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, além de ser uma mesa de comunhão, é uma mesa de gratidão. Onde é que está escrito, pastor? Verso 17. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse-lhe: reparti entre vós. Veja que o texto diz tomando um cálice, porque tinha 4 cálices ali, era um jantar de peça. 4 cálices, falando de Êxodo 6:6, né? Que falava de 4 coisas que Deus tinha feito com o povo de Israel, que era ter tirado ele do Egito, libertação do Egito, ter libertado ele da escravidão, ter redimido e ter entregado a terra prometida. Jesus toma o primeiro cálice, que era chamado o cálice da santificação, o Kiddush. Ele santifica a cerimônia. E a Bíblia diz que ele deu graças. Deu graças. Você tem aprendido a ser grato a Deus? Você que passou por essa pandemia, graças a Deus nós estamos vencendo, eu acredito, eu vou profetizar aqui, estamos já nos dias finais dela, em nome de Jesus. Mas você agradeceu porque sua saúde foi preservada, ou porque mesmo que você foi infectado, você está são, você não partiu para a eternidade prematuramente. Você agradeceu pelos livramentos que Ele deu à tua família. Já agradeceu porque você não pôde por 4 meses se congregar e agora está podendo vir à igreja. Já agradeceu pelo sangue vertido na cruz do Calvário e pelo corpo de Cristo partido, moído por você. Jesus é o maior exemplo de gratidão. Ele pega o cálice, santifica, dá graça, porque Jesus sempre viveu agradecendo. O que nós mais encontramos hoje no meio dos arraiais evangélicos é um povo ingrato, um povo que não reconhece os benefícios de Deus, mas Deus está nos chamando para viver em gratidão, porque a Bíblia diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você agradeceu porque você dormiu ontem e acordou hoje, pelo pão de cada dia, pelo calçado, pelo respirar, pela vida. Há tantos motivos para agradecer. A mesa do Senhor é uma mesa de gratidão. Todas as vezes que eu falo em gratidão, eu me lembro de uma experiência que minha esposa teve quando ela tinha 10 anos de idade. E um dia ela estava em casa e o Espírito Santo disse: pega esse pacote de macarrão, vá lá na casa do pastor e deixa lá na casa do pastor. E ela escutou a voz do Espírito, pegou aquele pacote de macarrão, relutando, mas saiu envergonhada e entregou ali a esposa do pastor. E voltou, e os anos passaram. Muitos anos depois, nós encontramos a esposa do pastor numa festa, acho que de aniversário. Ela já velhinha, o pastor já tinha partido para a glória. E a esposa do pastor contou e disse: olha, irmã Gorete, naquele dia nós não tínhamos nada para almoçar em casa, mas eu tinha botado a panela no fogo para ferver, e eu estava agradecendo a Deus pelo almoço daquele dia. E foi exatamente naquele dia que a senhora pegou aquele pacote de macarrão e trouxe. Aquilo foi nosso almoço, mas eu agradeci a Deus.
E eu quero dizer para você, irmã Gorete, que depois daquele dia, nunca mais faltou comida na minha casa. Então agradecemos a Deus. Esse é o momento de agradecer a Deus pelo sangue de Jesus derramado por nós, pelo corpo de Jesus partido. Como é que eu agradeço a Ele? Eu não só agradeço dizendo obrigado, não. Eu agradeço com atitudes. Quando eu sou frequente aos cultos, é uma forma de agradecer. Quando eu honro a palavra de Deus e obedeço e vivo uma vida de santificação, isso também é uma forma de ser grato. Porque não adianta eu ser grato com os lábios e minhas atitudes serem contrárias àquilo que eu professo, que eu proclamo com as minhas palavras. Quando eu sou ofertante e dizimista na casa do Senhor, mantendo a obra de Deus, é uma forma de ser grato. Gratidão tem que ser um estilo de vida. Então eu tenho que todos os meses, quando a ceia é celebrada, não desprezar essa mesa tão poderosa, mas como Jesus, agradecer a Deus, como Ele agradeceu aqui nesse texto, agradecer pela minha redenção, pela minha libertação, por meu nome está escrito no livro da vida. Em primeiro lugar, uma mesa de comunhão. Em segundo lugar, uma mesa de gratidão. Em terceiro lugar, é uma mesa de redenção. Tinha 4 cálices lá. Jesus pega o primeiro cálice, santifica. O cálice que dizia que Deus ia tirar o povo do Egito, falava de que Deus tirou o povo do Egito, santificação, arrancado do Egito. Depois ele pega o segundo cálice, que é o cálice que falava que Deus ia libertar o povo da escravidão. Mas ele pega agora o terceiro cálice, que era o cálice em que Deus disse: eu vos redimirei. E ele pega exatamente o cálice da redenção, e ele levanta e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu estou estabelecendo a redenção de vocês. Vocês estão entrando numa aliança muito mais profunda, muito mais profunda do que a aliança adâmica, edênica, noética, abraâmica, mosaica, davídica. Agora é uma aliança de sangue comigo. E ele diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Redenção. Redenção é a palavra hebraica gaal, que quer dizer comprar de volta. Mas no grego ela dá origem a 3 palavras: agorazo, exagorazo e lutrou. O que é que isso quer dizer, pastor? Comprar no mercado de escravos, agorazo. Exagorazo, tirar do mercado de escravos. Lutrou, deixar ir. Era assim que nós nos encontrávamos, vendidos à venda em um leilão, no mercado de escravo que era esse mundo. Presos, escravos de vícios, escravos de tantas mazelas que o mundo, que o pecado nos aprisionava. Mas Jesus se tornou homem, entrou nesse mercado aqui chamado mundo, foi lá nesse mercado e pagou o preço com o sangue dele. E a Bíblia diz que o cântico do céu é agora: digno é o Cordeiro que foi morto, porque com o seu sangue ele comprou para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus ele os constituiu reis e sacerdotes. Ele entrou no mercado de escravo, ele nos comprou no mercado de escravo e nos tirou de lá. E ele disse: agora vocês estão livres, vocês podem ir em liberdade. Sedata, radatom, Eucaristia, ação de graça, ceia do Senhor, mesa do Senhor. Comunhão, gratidão e redenção. Deus te abençoe, que nessa noite você possa entrar num nível de comunhão profundo com Deus que talvez você nunca tenha experimentado. Que nesta noite você possa ter o seu coração extrapolando de gratidão a Deus, e que nessa noite você possa entender o poder do sangue que te comprou, que te redimiu e que te libertou do pecado. Na sua casa, onde você está, abra a sua Bíblia agora
em 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 23, que é o texto célebre, né, para ser do Senhor, as normativas aqui do apóstolo Paulo, ele dizendo que recebeu do próprio Cristo essa revelação da ceia do Senhor. Então, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, eu pedi a Jéssica já para subir aqui, para a gente já estar louvando a Deus. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Veja, Paulo recebeu do próprio Cristo, e tendo dado graças, por isso que é uma mesa de gratidão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. É uma mesa memorativa e relembra a redenção, o sacrifício, a cruz, a morte de Cristo, a sua ressurreição. O semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes, o cálice anuncia a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperança pelos outros, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não reunidos para juízo. Quantas demais coisas eu ordenarei quando for ter convosco. Vamos cantar um louvor e depois nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Na sua casa aí você já pode preparar o pão, o cálice, e daqui a pouco nós vamos estar celebrando esse memorial da nossa redenção. Deus leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar
somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, oh. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aí em casa onde você está, pegue o pão, levante. Vamos agradecer a Deus pelo corpo de Cristo partido por nós. Pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Graças te damos pelo corpo de Jesus partido por nós. Podemos ter comunhão com o corpo de Cristo, a tua palavra diz. O Senhor disse: esse é o meu corpo, que é dado, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós vamos nos alimentar do pão agora, Senhor. Enquanto nos alimentamos, possamos estar internalizando a tua vida e desfrutando de um nível de comunhão a qual ainda não desfrutamos. Que o Senhor possa aumentar o nível. Nossa vida esteja misturada com a tua, Senhor. Tomamos o pão e comemos em memória do Senhor. Pode comer. Semelhantemente, após haver ceado, o Senhor tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Paulo disse: o cálice de bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Fomos libertos, fomos purificados, fomos redimidos
pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele disse: faze isso em memória de mim. Onde você está aí, tome agora o cálice e possa e beba em memória do Senhor. Louve a Deus. Agradeça a Deus conosco. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Oh Senhor, obrigado por tua presença. Graças te damos que podemos desfrutar de comunhão contigo. Cada pessoa que está em casa possa ser cheia do teu amor e da tua graça, da tua presença, Pai. Toca cada um em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.